Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Organizar. Começamos 2025, né? Nossa nova temporada, esse novo ano, com novos convidados, com o objetivo de continuar organizando aí não só a tua casa, né? Mas todos os aspectos aí da tua vida, trazendo pessoas inspiradoras, convidados inspiradores aqui. E eu espero que realmente nesse nossa nova temporada você saia daqui, né? Eu sempre digo que a gente traz questionamentos, a gente leva para você pensar de fato, para ficar, sabe, matutando na cabeça. Daqui a pouco pode melhorar, pode ser mais fácil, pode ser mais simples, e esse é o objetivo do Pode Organizar. E para esse podcast acontecer, a gente conta com o apoio dos nossos patrocinadores aqui, que é a Imperatriz dos Móveis. Inclusive, vocês perceberam que estamos de cenário novo, mudamos os cenários, então toda hora a gente está trocando, né? Realmente para trazer essa coisa de uma sala de casa. Sabe quando a gente vai conversar com nossa amiga, nossa vizinha na sala de casa? Então, a Imperatriz está com nós nesse projeto de levar essa mensagem. O mundo real também, sempre aqui com nós, né? Sempre nos detalhes, sempre nos utensílios do cafezinho, né? Nossas jarras, enfim, todos os nossos objetos aqui que fazem com que o nosso convidado também se sinta na sala de casa. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, né? Que eu tenho a sorte aí de ter já há algum tempo, ter conhecido, ter passado por treinamentos com ela em momentos muito difíceis da minha vida. E hoje eu quero trazer para vocês, eu vou até pegar aqui porque ela é tanta coisa que a gente fica com dificuldade, assim, de falar. Mas hoje a minha convidada é Andressa Perotti, ela que é psicóloga e treinadora de alta performance há 18 anos, não é de ontem não, mas também ela é mãe de dois, né? Esposa, empresária, ela que fundou, né, a Resulta Mais, uma escola de treinamento? Isso, de consultoria e desenvolvimento humano. Muito bem-vinda, Andressa. Que honra, Vani, estar aqui, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Fico muito honrada e principalmente te ver crescendo, né? É tão gostoso passar o tempo e a gente poder se reencontrar e estar aqui num programa teu, num espaço teu, sabendo dos teus sonhos lá, né, 2 anos atrás e olhando Sim. que você está conquistando as coisas que você queria, desejava, você está brilhando. Então, estou muito feliz e honrada, quero te parabenizar por essa missão que tu tem, né, de inspirar as mulheres, de movimentar, de fazer um grande movimento para que as mulheres tomem coragem, organizem sua vida, se sintam confiantes em buscar, né, sua realização, o seu propósito, sendo mãe, sendo a profissional do lar, sendo aquela mulher que brilha, porque acredita em si, no seu sonho. Então, estou muito honrada, muito feliz, assim, tenho certeza que a gente tem uma missão linda juntas aqui, que é poder tocar o coração, a alma e levar uma mensagem grandiosa para muitas mulheres. Com certeza, eu assim, para quem não sabe, né, Andressa, ela tinha um treinamento, até tava meio que indicando ela, sabe, mas quando que vai voltar, assim, Mulheres Visionárias, né? Então foi Daqui a pouco a gente pensa, né? E o Mulheres Visionárias realmente veio para trazer essa questão da mulher mesmo, né? Então, como a Andressa... Daqui a pouco a gente pensa numa parceria, né, Vani? Olha, né? Só. Quem sabe? E esse treinamento, ele trouxe para mim outra visão, né? Então, eu nunca fui muito ambiciosa, como eu gosto de falar. E quando a gente entra num treinamento, quando a gente entra num círculo que mais pessoas, principalmente mulheres, estão olhando pro crescer, pro evoluir, pro melhorar, eu acho que tudo muda, né, Andressa? Na nossa volta, no nosso pensamento, que é a mente que comanda tudo, né? Então eu tava aqui dizendo, será que não vai ter, né, pra gente participar? Mas quem sabe, né? Vou deixar no ar que vai que ela mude de ideia. Andressa, você eu sei que você é a mulher que está no meio dos homens aí, dos grandes empresários, né, principalmente aqui da nossa região, e eu imagino, né, que é uma coisa, assim, realmente muito desafiadora. Hoje em dia já não deve ser mais, porque 18 anos aí, né, mas uma coisa que eu quero muito te perguntar, para a gente começar nessa visão, assim, né, o que acontece? A liderança, não só no âmbito do trabalho aqui, né, do empresarial, mas dentro de casa também. Então, às vezes, eu acredito que a maior liderança, e talvez a mais importante de todas, seja a do lar, né? Sim. Porque quando
a nossa casa ali, a nossa família tá em harmonia, tá tudo equilibrado, tá harmônico, tu consegue sair, trabalhar em paz, com a mente em paz também, né? E pode fluir mais, pode fazer mais. Para ti, como é que desencadeou assim para ti essa questão da liderança, sabe? Da liderança fora e depois como que a gente lidou com essa liderança dentro também? Teve alguma coisa que não, eu quero seguir nessa linha aqui, de liderar mesmo, de ensinar como liderar? Olha só, tu falou, me veio histórias da minha infância, assim, porque a minha primeira inspiração de liderança veio do meu pai. Por isso que ela começa em casa, né? E o meu pai, eu lembro dele primeiro trabalhando na Creluz, né, como gerente, depois ele foi para uma instituição financeira, né, e ele sempre, a vida toda dele foi ser líder, né, e eu via muito ele isso e participava de entidades sociais, Câmara Júnior, APAE, então ele sempre esteve muito envolvido. E me inspirava muito ver o quanto ele conseguia levar essa coragem de puxar a frente, de liderar. Então essa admiração de liderança, eu percebo que começou por ele, porque eu admirava muito, sabe, meu olho brilhava quando eu ia, não me lembro de uma reunião da Câmara Júnior que a gente ia e ele falava, aquilo mexia comigo, por isso que começa em casa, por isso que essa inspiração vem de casa, da forma com que, e eu sempre me inspirei nisso, até mesmo ele era envolvido às vezes nas questões políticas, então vinha os candidatos na minha casa, porque ele ajudava a construir os textos, eu achava o máximo aquilo, porque ele ajudava a construir o que ia ser, né, a fala deles, enfim, e eu achava o máximo aquilo porque ele era alguém que estava sempre envolvido, tinha uma liderança forte. Depois disso, foi a Câmara Júnior, porque teve a Câmara Júnior Juvenil em Rodeio Bonito, eu fui uma das fundadoras lá, e a gente começou com 13, 14 anos, a gente começou a fazer um grupo de filhos, inclusive, de membros, e a gente formou a Câmara Júnior lá. E eu comecei lá, que a Câmara Júnior é uma instituição, né, que justamente busca a liderança, né, desenvolve líderes a nível social, é um grupo, né, uma entidade. E justamente esse momento que eu participava, eu lembro que eu comecei participando lá da diretoria, que eles me convidavam, eu era super tímida, com vergonha, não falava, mas eles me convidaram para participar da diretoria e para mim foi um grande momento, assim, porque mesmo com a minha timidez, mesmo com a minha dificuldade de comunicação, que eu era uma menina mais reservada, eu fui. E ali eu comecei a puxar, a aprender a fazer, mas eu nunca fui líder de turma, porque eu sempre era muito tímida, muito quieta, muito envergonhada. Mas o fato de eu começar a participar da Câmara Júnior e depois foi meu primeiro trabalho com carteira assinada, foi ser secretária executiva, quando eles criaram um cargo e eu cuidava de toda a gestão administrativa ali, de convites, organizar as reuniões, trazer os membros para as reuniões era meu papel, né? Então, e cuidar da organização e da limpeza da instituição. Então, foi momentos para mim muito valiosos, onde eu aprendi até o Altair Savoldi, profissionalmente foi meu primeiro líder, que ele me ensinou muito a escrever, a ter que fazer convite, a ter que fazer muitas coisas que eu não imaginava com 16 anos. Nossa, cedo. Foi 16 anos, e aí foi o momento que eu tinha que entregar o convite na casa de cada um, levar, confirmar a presença, mas foi uma coisa que me desenvolveu muito. E aí, depois disso, quando eu entrei para a faculdade, inclusive, eu fiz estágio no CEPET Araju, a escola aqui de Frederico, e a gente criou um grupo de líderes do líder de turma, para desenvolver esses líderes, eu e a minha colega Luciana. E foi muito legal porque a gente começou a fazer todo esse trabalho já lá no estágio. Então lá no estágio já comecei a gostar, fiz no Ramos e Copini 1 ano, também me apaixonei por psicologia organizacional, por ver como é que se trabalhava dentro das organizações, então ali já foi um momento, então começou com a inspiração com meu pai, que eu admirava muito ele, a coragem dele, a forma com que ele fazia, mesmo sendo muito humilde, mesmo não sendo um empresário, né, sendo um colaborador de empresas, mas ele tinha uma liderança social. E isso me mexia muito assim emocionalmente com a minha admiração, com memórias de liderança. E depois disso foi acontecendo e eu sempre gostei muito. Com 24 anos eu me tornei líder já. Aí como eu era psicóloga, gestora de pessoas, mas a empresa que eu trabalhava justamente começou a ter a necessidade de eu assumir uma posição de liderança. E liderava mais homens do agronegócio. Então isso começou a me fazer criar coragem, a desenvolver, a querer, comecei a fazer muitos cursos, me desenvolver muito.
a dar treinamentos, e isso já como psicóloga, né, contratada de uma empresa, da Planta Sul, que era a empresa que eu trabalhava. A Cerealista Rice eu também fiquei um tempo, na PAI de Rodeio Bonito também. Então, primeiro ano de faculdade, eu tinha 4 trabalhos. Nossa. Então, eu tinha clínica, eu trabalhava 10 horas na PAI de Rodeio, mas dividia os horários na Planta Sul e na Cerealista. Então, eu dividi esse tempo já no meu primeiro ano de formada, e ali eu já fazia treinamento, já fazia reunião, e eu sempre fui gostando muito disso. Mesmo que eu não tinha tantas habilidades, porque nesse período eu não tinha medo de falar na rádio, tinha medo de falar em público com o microfone, tinha um monte, mas eu ainda estava sempre me desafiando, assim. E que eu acho que a liderança está muito ligada a isso, a ter a coragem de você fazer, puxar a frente, mesmo com medo, mesmo sem tu estar pronto ainda, porque tu aprende fazendo, a sendo exemplo, a criando coragem. Mas foi assim, por isso que eu acredito muito que é dentro de casa, sabe? Porque dentro de casa a gente se torna a líder lá, né? Liderar a mim, porque começa a liderar a tua vida. Se tu não sabe liderar a tua vida, os teus objetivos, os teus sonhos e propósitos, como é que tu vai liderar outra? Então, lá nos treinamentos hoje eu falo muito disso, assim, porque quando a gente muda aquele líder dentro daquela empresa, desenvolve ele muda como pai, ele muda como esposo. É tudo junto, né? Eu gosto de falar que não tem como tu separar a Andressa que tá no trabalho. Claro, tu tem várias facetas que às vezes tu precisa ser mais firme, porque tu trabalha com muitos homens também, tu tem que ter essa pegada mais, eu acho, né? Não sei, mas eu acho que essa pegada mais assim, fechada, direta, né? E em casa também tu tem que ser mais mãe, às vezes, aí vem o desafio. Eu ia te perguntar, pelo jeito, né? Tu já teve com a veia, assim, já nasceu, já teve aquela coisa de, não, em casa e tal. Beleza, mas aí quando tu foi construir a tua família, tu teve mais dificuldade, então, de daqui a pouco liderar ali dentro do que fora? Foi mais difícil pra ti? Liderar em casa não é a questão, é esse mundo mais masculino, porque minha mãe me ensinou muito a questão do liderar dentro de casa. O que quer dizer? Muito. A questão do fazer comida. Então, com 10 anos eu já cozinhava. 10 anos, eu me lembro que o meu pai ia trabalhar e tinha os uniformes. Quem passava os uniformes de noite era eu. Fazia marmita de noite para ele levar no outro dia, porque ele trabalhava em Pinhal. Então, porque ela estava estudando, trabalhando, então isso tudo tinha minha irmã pequena. Então, tudo isso eu tive que aprender cedo, né? Lembro que eu tinha meus compromissos, que era lavar louça, que era recolher a roupa, que era passar a roupa do meu pai, que era fazer a comida para outro dia. E com 12 anos, entende? Com 14 anos. Então, e isso foi uma coisa que eu passei para minha filha. É mesmo. Porque era uma das coisas que acho que me fez, quando eu fui morar sozinha, que eu vim fazer, na URI eu vim fazer psicologia. E eu morei aqui sozinha, né, com outras gurias, e era uma coisa que eu dominava muito. Eu dominava fazer a comida, fazer o serviço de casa, porque eu me lembro, em casa, desde muito pequena. A mãe sempre ensinou a limpar, a lavar roupa, se virar. Então, isso que é importante, né? Eu acho que a gente não pode, às vezes a gente quer fazer, porque eu sofri muito e eu não quero que meus filhos sofram. E às vezes eu faço o quê? Não ensino para ele aquilo que me fez forte. Então, eu entendia que eu fui uma mulher que sabia com 18 anos e vim para a faculdade, morar com outras gurias e saber lavar minha roupa, saber que eu precisava fazer minha comida, saber que eu precisava fazer a minha gestão da minha vida, além de estudar. Eu ainda era bolsista da universidade e eu fazia tudo isso gerindo a minha vida. Minha mãe, naquela época não tinha celular, né? Então, eu sou do tempo do orelhão. Então, eu ia pro orelhão falar com a mãe uma vez na semana. Chegava aqui, ia para casa, pegava carona para vir. Então, e me fez. Foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mãe muito exigente, né? Muito exigente. Então, e essa exigência dela me tornou uma líder da minha própria vida. Porque ela não me fazia ensinar. Não, tu pode aprender. Hoje, a minha filha, ela sabe cozinhar, ela sabe fazer as coisas dela, tem que saber. Porque eu acho que isso, independente, tu não sabe o que vai vir pela frente. É o básico, né? Exatamente. Minha avó falava um negócio muito legal, minha finada avó. Ela falou assim, Andressa, entenda uma coisa, tu tem que sempre aprender a fazer. Se um dia tu for rica, tu vai saber delegar, mandar, ela dizia, né? Mandar para empregada. Se tu não for, tu vai ter que fazer. Então, tu vai aprender. E vinha isso da avó para a mãe, e foi uma coisa que eu levei para mim. E eu mesmo falo que não isso, use, mas é importante saber fazer, né?
Por que tu tem que delegar? Como é que tu vai delegar uma coisa que tu não sabe? Tu não tem nem noção. Então, eu falo isso pra Lívia hoje, eu digo, um dia se tu não precisar, tá tudo bem, mas tu sabe como fazer, tu sabe como se virar, tu sabe se defender. Acho que aí vem a liderança também feminina. A minha maior dificuldade, porque como eu trabalhei muito no ambiente masculino, e isso eu trabalho muito nas gerentes mulheres, empresárias mulheres, a gente vem para casa com uma energia muito masculina. Né? Querendo botar ordem em tudo, né? Eu decido, eu faço, às vezes eu puxo frente, quando eu vejo eu tô fazendo tudo, entendeu? E aí a mulher se sobrecarrega, e a mulher às vezes daí ela não consegue ter... Entende? Não tem tempo para ela, se exige, ela se cobra, porque dela já não pode ter tempo com os filhos, dela entra num looping não emocional. Se permite ser ajudada. Não se permite ser mulher, né? Porque lá ela tem que ser comandar, tem que liderar, tem que puxar a frente, tem que tomar decisões difíceis. Então, aí muitas vezes no meu desenvolvimento eu trago essa mulher para ela saber que lá na casa dela ela precisa trazer o feminino, ela precisa. E como que tu faz isso? Foi um grande desafio, porque foi um momento que eu fui para um curso e eu me dei conta, mas ele veio meu marido. E eu me dei conta de que eu estava muito no masculino dentro de casa, assim, muito nessa energia do fazer, do decidir, e na relação é muito ruim. Até porque a gente serve de modelos para os nossos filhos, né? A liderança é eu ser exemplo pela minha atitude, não pela minha fala. Sim. O que eu faço é o mais importante. Então, eu comecei a mudar, né? Então, comecei a dar espaço para ele, decidir coisas mais juntos, pensar mais junto, porque senão a gente começa a criar um abismo na relação também, né? E eu acho que os extremos é muito ruim para nós, mulheres, entende? Para qualquer ser humano. Eu não posso ser passiva demais a ponto de eu não falar, não me posicionar, não me liderar, né? Agora, eu não posso ser uma pessoa também que eu queira tudo do meu jeito, que as coisas... No teu tempo. No meu tempo. Né? É uma coisa que eu falo que eu quero que as pessoas adivinhem as coisas. Então, esse autoconhecimento é importante. Andressa, tu que trabalha, né, muito com os homens também, né, nessa liderança, tu disse antes, ser muito direta. Eu vejo que, às vezes, é um problema nosso como mulher, porque a gente entende as coisas nas entrelinhas, e a gente tem essa noção de, é óbvio, né, essa almofada tá ali, eu vou botar lá pra cá. Mas com os homens é diferente, né, ou pelo menos com grande parte deles que tu tem que ser bem direta, tu tem que ser bem específica, o que tu quer que seja, como tu quer que seja. Isso te facilitou por tu lidar com esses homens fora também, tu ter essa facilidade na hora de delegar as coisas também? Sim, facilitou muito. Até porque daí essa facilidade do comunicar, né? Do falar o que eu quero, do porquê eu quero, do porquê que isso é importante para nós. Que acho que falta às vezes nós mulheres também, às vezes tu fazer esse movimento do falar por que é importante para nós, não só para mim. Mas para nós, por que é importante? Tipo, por que lavar a louça juntos? Para que a gente possa ficar no sofá depois. Exato. Mais tempo junto, aproveitando junto, né? Ou às vezes mexer com o exemplo que ele é para os filhos. Porque o homem tem um lado dele também, e quando ele lembra disso, que ele é o exemplo para os filhos. Então, quando a gente mexe às vezes nisso, né? Que exemplo tu tá dando pro teu filho? Pá! Eu lembro de um líder que eu estava treinando e assim, ele não fazia movimento nenhum em casa, assim, e tudo aquilo que ele tinha dificuldade no trabalho de se comunicar, de se importar com as pessoas, de não entender as pessoas, ele tinha dentro de casa. Ele tinha 4 filhos. E aí eu questionei ele e falei assim, mas ele não conhecia a equipe dele, com 2, 3 anos gerenciando aquela equipe. Aí eu falei para ele, e teus filhos, quantos filhos tu tem? O que teus filhos gostam de comer? Ele começou, não sei. O que teus filhos gostam de fazer? O que eles gostam de brincar? Não sei. E a tua esposa? E ele começou a chorar. Ele falou, eu falei assim, eu não sei nada da minha família. Eu falei, que homem tu tá sendo pros teus filhos? Que marcas tu tá deixando? Como é que tu vai ser o líder que tu precisa aqui se na tua casa tu não tá sendo? Assim, ó, foi tão linda a transformação, porque ele não deixava a mulher nem trabalhar, tinha um monte de questões, sabe? E aí, na verdade, existia um problema bem grande, porque ele só estava trabalhando sem entender porquê, e ele me chegou de volta numa sessão e falou assim, Andressa, sentei para brincar com meus filhos. Ele falou assim, eles não entendiam, minha esposa não sabia o que estava acontecendo em casa, tudo, mas eu sentei. E hoje eu sei te falar o que eles gostam de brincar. Daí a gente ligou isso com a equipe, com a liderança, com a importância de eu, né? Então,
vem isso também, né? Às vezes eu acabo me esquecendo, então nós mulheres às vezes temos que lembrar o homem do porquê que é importante ele fazer algumas coisas que não é só para nós, mas é para a imagem que ele está criando de pai, de homem dentro daquela casa. O exemplo que ele quer deixar nas memórias afetivas dos filhos. Assim como eu tive meu pai com o exemplo lá que mexeu com a minha escolha profissional, todos nós temos memórias inconscientes dos nossos líderes, da mãe, da liderança da mãe dentro de casa, da liderança do pai, daquilo que aquele pai está ensinando quando ele dá coragem para o filho, quando ele não diminui o filho falando das dificuldades, daquilo que o filho não sabe. Né? Tem muita crença limitante, Ivani, muita. Porque foram colocadas coisas, que burro, tu não aprende, mas que dificuldade que tem, para de fazer isso, está se aparecendo. Daí o líder não consegue lá no futuro crescer na carreira, tem dificuldade de falar, fica quieto, tu não fala as coisas direito. Tudo de casa. Da liderança. Então começa esse jeito que às vezes ou já vi mães, assim, o filho quer mais e a mãe às vezes com medo limita ele. Não, isso não é para nós, isso não é para nós, nossa família não consegue isso. Nossa, que ele está criando uma crença limitante tão grande que está impedindo aquele profissional, daqui a pouco aquele jovem, aquele homem ou aquela mulher de ser. Então, e é por amor que a gente faz isso, não cuidado, é né? Por cuidado Proteção e por falta de conhecimento, porque quando a mulher ela busca conhecimento, ela busca essa sabedoria a mais sobre quem é ela, sobre o que é importante, ela se torna uma mãe diferente. Ela se torna uma líder dentro de casa mais inspiradora e impulsionadora do sucesso de toda a família. Isso é muito especial e muito bonito, Andressa, no sentido também de que tu disse dentro de casa. Às vezes, eu sei que tu treina, né, muitas empresárias, assim, de sucesso, que a gente fala que tem nomes, né, que tu sabe que é questão de faturamento também, não é só, né, e tanto que eu descobri com a Andressa que eu podia faturar um valor que eu jamais pensei que eu podia faturar. E aí depois eu comecei, porque eu venho de muita crença também. Então, o que isso pra mim e é muito mais difícil depois, quando tu tá grande, que isso tá dentro de ti, tu tem que lutar mais pra conseguir sair disso. Mas tu falou uma coisa muito especial, dentro de casa, porque tem mulher que não quer ser uma grande líder fora, que não tem essa vontade, que realmente quer ser mãe, que quer ser dona de casa, mas mesmo assim, às vezes larga tudo pra ser isso, e quando tá sendo isso, vê que não tem sentido, vê que talvez não fez a escolha certa de largar daqui a pouco o trabalho para poder, quando pode, né, ficar com os filhos em casa. Tu acredita que é uma falta de propósito, que ela não conseguiu liderar ali dentro, por isso que ela não se sente realizada? Porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo, que é o quê? Vani, larguei tudo para vir para casa, para cuidar dos filhos, para, né, comandar ali, mas não estou feliz, não estou me sentindo realizada. Será que eu fiz a escolha errada? Ou será que eu só não estou sabendo gerenciar? Ou será que eu criei expectativas de uma coisa e não é aquela coisa? Exato. O que tu vê em relação a isso? Porque, na verdade, esse trabalho materno do lar, ele não tem muito reconhecimento. Tá? Tem muito mais cobrança do que reconhecimento. Então a mulher, quando ela larga tudo porque ela engravidou, porque ela está com uma expectativa alta, porque ela sonhava em poder um dia cuidar do filho e fazer isso até 1, 2, 3 anos da criança, quando ela começa a viver isso, ela começa a ver que quem é que olha para ela? Quem é que reconhece? Como é que ela é reconhecida? Entende? Porque ela passa o dia, às vezes, fechada no mundo dela. Eu conhecendo a tua história, inclusive foi assim que tu buscou a rede social, né? Sim. Porque eu me sentia sozinha. Pela solidão, pela falta desse reconhecimento. E aí tu buscou as pessoas e viu que tu podia ser vista mesmo dentro de casa. Então eu acho que a mulher, ela tem que fazer um plano, ela tem que se conhecer bem, ela tem que saber bem o porquê que ela vai passar isso, por quê e até quando que isso vai ser importante para ela. E não tem nenhum problema se eu decidir isso até 1 ano de idade e depois eu vi que não estava legal. Eu posso reorganizar isso e construir, bom, como é que eu posso agora? Talvez o teu propósito era 1 ano e tá tudo bem, agora tu pode reorganizar isso. Agora tu não quer dizer que tu tem que ficar o tempo inteiro. Ou talvez tu vai buscar uma habilidade, um dom que tu tem, que tu descobriu o teu. Eu sei lá, eu lembro da minha sogra, vou fazer crochê, então faz crochê e vende. Tu rentabiliza, tu sabe fazer um bolo gostoso, vende, tu otimiza o teu tempo. Aí eu vou fazer um bolo gostoso, vou vender, trouxe dinheiro, e além de dinheiro veio uma mensagem no WhatsApp, tu é incrível, teu bolo é maravilhoso. Reconhecimento.
que às vezes coisas que ela não tem dentro de casa, limpando a casa, para a família, né? Então ela tem que buscar como é que eu posso liderar de uma forma onde que eu use os meus talentos e eu quero priorizar. Minha prioridade maior é cuidar dos meus filhos até 1, 2, 3 anos. Mas como que eu posso tornar isso realizador? Né? Acho que a pergunta que tem que fazer, como é que eu torno isso realizador? O que me deixa feliz? Cuidar meus filhos me deixa feliz, mas o que mais que tu pode fazer que vai fazer com que você se sinta produtiva? Porque às vezes a gente se sente o quê? Improdutiva. E trabalha mais que qualquer um. Chega, parece que trabalha, chega no final do dia, parece que não fez nada. Exatamente. E tá exausta, né? Aí chega o marido não vai olhar pra isso, porque casa limpa não é o que vai chamar a atenção dele. Entendeu? Sim. E aí eu espero que me reconheça, daí a janta, a comida às vezes vai lá, vai reconhecer a comida, mas a comida é a última coisa que eu vou pensar, porque eu tive que fazer tanta coisa, e aí eu não vou ter esse reconhecimento, e aí começa a afetar o casamento. Aí começa a afetar o relacionamento, e aí eu começo a perceber que isso já não é algo que me realizava como eu imaginava. Né? Quando eu tenho uma mulher que ela está fazendo vários papéis, que não é só cuidar do filho, mas é cuidar da casa, cuidar da comida, não, eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar a cuidar do lar e eu vou cuidar dos meus filhos. Mas mesmo assim eu tenho que buscar uma realização. Mesmo assim eu tenho que buscar o que eu vou fazer, que vai, às vezes a pessoa, vou aproveitar esse tempo, eu tenho um grande sonho. Qual é o teu grande sonho? O que é um sonho que está lá adormecido, que talvez tu sempre queria? Tira tempo para estudar e cuidar do teu filho. Talvez isso vai ser algo motivador daí. Tu sabe, Andressa, que isso é uma coisa muito assim, muito interessante que tu trouxe agora. Muitas, e eu vejo assim, porque é centenas e milhares de mulheres no sentido assim, de muita mulher mesmo, que é o quê? Às vezes acha que é só aquilo ali, ela não busca o conhecimento. Seja lendo um livro, sabe, o tempo da soneca das crianças, essas coisas assim. Tem um momento para isso que a gente sabe que a gente consegue, por mais que é corrido, né? Então eu vejo que assim, às vezes ela se perde ali porque ela tá tão focada ali que ela não consegue tirar um tempo para essas outras coisas. E tá dentro de casa não tem que ser um martírio, digamos assim. Agora acabou, agora é isso aqui. Às vezes tem muitas que pensam assim, né? Então eu acho isso muito importante também. Que né? aí vem a consciência. Não é eu só querer, mas eu entender por que eu tô fazendo isso, até quando que isso é importante na minha vida, quais são as coisas que eu vou fazer e que eu sei, entende? O que eu vou parar de fazer para priorizar esse momento. Então, quanto mais ela se conhece, quais são os talentos que eu vou estar desenvolvendo aqui e qual o plano que eu tenho depois. Porque às vezes eu pensei só no meu filho, nos 2, 3 anos, que era uma realização da minha vida, mas e depois quando ele ir para a escola, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu posso planejar isso. Então nesse período eu vou estudar, vou fazer mentorias, cursos, vou me profissionalizar para realizar um grande sonho que talvez eu tenha, para ingressar numa carreira que eu sonhe. Então, acho que essa questão de eu me conhecer e planejar o que eu quero, ter consciência disso e tentar perceber que ali mesmo, eu não digo nos 5 meses do bebê, que é talvez os mais difíceis, mas depois vai ficando mais, a gente vai aprendendo a lidar com a maternidade. Depois, tu tem tempo para que seja uma hora do teu dia fazer aquilo, porque aí tu vai nutrir a tua motivação, a tua realização e tu vai se sentir fazendo algo pro teu eu do futuro. Perfeito. Não só do agora, tu entende? Sim. E como que a gente pode fazer na questão que tu falou do reconhecimento, né? Até esses dias eu estava lendo uma história, até compartilhei, né? Que a mulher fazia assim, fazia comida, cuidava da casa há muito tempo, né? Muitos anos, digamos assim. E ninguém reconhecia, né? E aí um certo dia ela pegou e colocou um fardo de feno em cima da mesa. E aí, o que aconteceu? E todo mundo, meu Deus, como assim? O que é esse feno? E ela disse, eu achei que vocês não iam perceber, porque eu tô há 20 anos fazendo comida e cuidando das coisas e ninguém nunca falou nada, então eu imaginei que vocês nem iam perceber o feno que tava ali. E isso traz para nós, né, muito dos desgastes, da falta de reconhecimento. Eu acredito, assim, que a gente tem que se reconhecer, como tu disse, através do autoconhecimento também, mas como que a gente pode fazer esse reconhecimento e fazer também com que as pessoas nos reconheçam dentro de casa? Eu acredito no posicionamento, né? Muitas mulheres, elas não conseguem receber esse reconhecimento porque elas também não falam da sua dor. Ela falou da dor, ela se posicionou.
né? Demorou, mas mas se posicionou. Sim. Se eu não me posiciono, se eu não falo, olha, isso me incomoda, quanto tempo eu tô aqui, eu acho que esse falar, esse expressar, é a questão, se eu não falo, o outro não sabe, Tá, e acho o que tá homem tudo não tem a certo. sensibilidade que a mulher tem, entende? Às vezes a gente espera do homem algo que ele não vai entregar para nós. Agora, e aí vem a grande questão dessa comunicação, sabe? Se eu não tô feliz porque eu não sou reconhecida, o que tem que acontecer para mim me sentir reconhecida? Porque às vezes eu nem sei. Nem sei como que eu quero ser reconhecida. Daqui a pouco o marido fala que a comida tá boa, tá gostosa, tá maravilhosa, mas para ela não é reconhecimento isso. Para ela não é isso reconhecimento. Reconhecimento é outra questão, que é próprio dela. Inclusive a gente trabalha isso dentro das empresas, porque às vezes eu quero tratar todos os funcionários iguais, mas cada um reconhecimento é uma coisa. Às vezes é financeiro, às vezes é financeiro. Talvez aquele marido lá é mais, né, e não, a hora que ela quer comprar não tem uma liberdade, não tem um dinheiro do fluxo por mês, sei lá, talvez reconhecimento ela poder se sentir com uma liberdade financeira que ela não tem por causa da questão do foco nela, na família, na casa, como que ela pode ter? Daí às vezes não é esperar, eu posso vender alguma coisa, posso, entende? Como é que eu posso transformar aquilo em um dinheiro para mim? Como é que eu posso ser aquilo? É realização para mim. Sim, primeiro eu tenho que entender o que é. O que é. E a Como pergunta que eu me é, sinto, qual é a realização? Como é que tu se sente uma mulher realizada hoje? Perfeito. Como isso já dá um giro na nossa cabeça e tu para pensar realmente. Porque às vezes tu tá no automático, tu tá reclamando, porque só reclamar também não funciona, né? Porque daí às vezes tu tá falando do que tá te incomodando, mas tu também não tá dando uma solução, né? Isso. Daqui a pouco tá difícil essa louça de lavar sozinha, mas tu não pede, vamos lavar junto, vamos, tipo, tentando dar a solução também, né? E a outra coisa que eu gosto de falar, que eu tenho um hábito que é receber flor todas as terças, né? Com a Andréia lá, né? Que ela sempre tem essa assinatura de flores e é uma coisa que eu faço, assim, mais de 5 anos. Na cidade que eu chego, que às vezes, né, eu já me mudei nesse período, na cidade que eu chego, eu já contato a floricultura e digo, vocês têm como fazer assinatura? Lá ela não fazia, mas aí ela começou a fazer por minha sugestão, né? E aí é uma coisa que pode parecer muito bobo, mas é uma coisa que eu gosto de receber flores. Pode ser que seja de mim mesma, mas eu gosto. Só que isso faz com que eu ensine a pessoa que está do meu lado como eu quero ser tratada. Exatamente. Porque eu não vou admitir ser tratada menos do que eu mesma me trato. Exatamente. Sabe? Então eu acho que isso é uma coisa dentro de casa, né? Uma coisa muito especial também tu mostrar para os teus filhos, né? Também a questão de tu não é nem arrumada, mas é assim, eu não sei dizer do assim. autocuidado. Um autocuidado, né? Tu se cuidar. Do amor próprio. Tu se sentir bem, né? Tu tá adequada, como a gente conversou num pódio com a Iva, né? Tu tem que estar adequado pro teu ambiente. Não vai querer estar toda maquiada, às vezes, para limpar a casa. Exatamente. Mas tu pode estar ajustada, né? Tu pode estar de acordo com aquele ambiente, tu pode estar bem, se sentindo bem. Eu acho que é isso que importa também. E eu acredito que a gente ensina as pessoas como elas devem nos tratar, né? Dentro disso, né? Muito, e tu falou disso, eu lembrei da minha filha, assim, porque ela gosta de se arrumar, gosta disso, e eu falo, meu Deus, quanta vaidade, daí... Por que será? Aí o Ali fala, mas vai puxar pra quem? Aí, isso, não tem, entende? Então é realmente, tipo, o fato de muitas coisas parecidas, sabe, que acaba acontecendo porque o teu exemplo é mais forte. Né? Muito mais forte. Hoje eu vejo ela no Léo, ela participa, né? E no Léo Clube, e ela também tá de diretoria, se envolve. E ela tem o maior orgulho, assim, de fazer parte disso. Foi uma coisa que desenvolveu muito ela. Então, mas vem desse exemplo, entende? Do querer se envolver, do querer fazer. Eu acredito que muito disso vem da forma com que a gente também, a forma com que a gente se relaciona em casa vai ensinar. Então, se eu tenho uma casa onde a gente não conversa muito, as pessoas, cada um fica vivendo o seu mundo, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu mundo, né? E no seu WhatsApp. Vai acontecer que quando eu vou pro mundo do trabalho, vou na minha carreira, na minha vida, vai acontecer que eu vou ser essa pessoa. Então, e aí eu vou ter filhos que vão ter dificuldades, às vezes, que vão repetir exatamente as dificuldades que a gente tem no nosso ambiente. É da organização, é da pontualidade, de pequenas coisas fazem grande diferença, entende? A questão da pontualidade é uma coisa que eu tenho comigo, né? E aí
sempre estou cuidando isso. Eles são muito... O Vitor, então, para se atrasar, Deus do céu. E é dele. Ele com 7, 8 anos, ele, não sei, se chegar atrasado para ele é uma coisa difícil. Tanto que eu tenho que trabalhar a flexibilidade dele. Porque ele tem essa rigidez. Porque vem dos nossos hábitos, né? Então, às vezes, esses pequenos movimentos que uma mãe faz dentro de casa, ou que um pai faz, são muito fortes para o desenvolvimento do homem ou da mulher que ele vai ser. Mas começa entre eles, começa dentro de casa. E como impacta, né? A gente que tem filho, a gente tem que estar, cuidando das nossas palavras, olhando para o que a gente está fazendo, para o que a gente está falando, porque isso vai impactar, né? Eu queria te fazer uma pergunta, talvez polêmica, sobre... Tu falou antes, eu achei interessante a gente falar sobre isso. Questão financeira nas donas de casa. E eu quero fazer mais assim em você. Hoje, você deixaria o seu trabalho em si, teria alguma flexibilidade, digamos assim, quero ser dona de casa. Você faria isso sem uma renda? Como que tu lidaria com isso hoje? Não passa na tua cabeça? Como que... Não lidaria. O meu marido, para te ter uma noção, ele quer ainda, né? Mas não estamos de comum acordo. Tenho mais um filho. E aí ele falou assim, quanto tu quer por mês? Porque dentro do seu trabalho, eu falei, não existe isso na minha vida, entendeu? Realmente, para mim... Não é o financeiro só. É a realização. É o me sentir... Eu tenho um motivo maior, tu entende? Não é que minha família não é importante, mas eu não consigo... Quantas pessoas eu vou desenvolver? Quantas vidas eu vou poder mudar? Entende? Para mim, isso é uma coisa que me frustraria muito, porque eu sei que eu posso mais que aquilo. E aí, justamente, desde os meus... Olha só, 14 anos eu fui trabalhar como assistente de escolinha, onde minha irmã estudava. Eu ganhava R$3 por tarde, Ivani. Porque o que eu queria? Eu queria o meu dinheiro, queria poder fazer escolha. Então, uma das coisas que eu mais lutei na minha vida foi pela minha independência financeira. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu sempre quis ter o meu... eu queria muito isso, sabe? Então, para mim, eu vendia Avon, Natura, tudo para ter o meu dinheiro. Tudo para ter o meu dinheiro. Então, são coisas que eu não conseguiria lidar sem a minha independência, sem eu poder escolher o que eu quero, independente de valores, entende? Mas eu poder ter a minha liberdade financeira é algo muito forte para mim. Porque senão tu passa a não ter tantas escolhas, entende? Tu tem que justificar, tu tem que estar uma relação muito saudável, muito boa. E não é, e assim, talvez tem mulheres que lidam bem com isso, porque por isso autoconhecimento. Porque tem mulheres que tá tudo bem nisso. Eu já não consigo. Talvez porque eu vi minha mãe, isso, né? Minha mãe lutou muito por essa independência dela e ela foi alguém que sempre estudou. Quando eu já tinha 8, 9 anos, ela foi fazer faculdade, porque antes não tinha dinheiro. Então foi muito difícil a faculdade dela, mas a gente lutou a família inteira para ela se formar, para ela ser professora. Então eu vi ela ser uma nova mulher. A mãe que ela foi para mim, ela não foi a mãe para minha irmã. Tanto que nós brincamos, né? Nós não tivemos a mesma mãe quase. Porque eu tinha uma mãe muito depressiva, rígida, muitas vezes frustrada. Uma mãe, e ela trabalhou na prefeitura, fazia pintura, ela tem um dom, um talento muito grande com pintura, com desenhos. Mas ela fazia esses bicos assim, sabe? Só que ela não conseguia ter essa estabilidade financeira, essa segurança. Então ela dependia muito, às vezes, do meu pai. Então eu via ela uma mulher muito frustrada. E eu acho que isso me deixou memórias muito assim, de que... e com a minha irmã, ela foi uma outra mãe. Porque ela foi estudar, ela se formou professora, ela se realizava. Ela, tanto que ela era uma professora muito querida, muito amável, que deixou memórias incríveis nos alunos dela, porque ela era uma mulher realizada. E não era o dinheiro. Toda a diferença, né? Porque... Era a independência que ela sentia, independente do valor, mas o símbolo que aquilo tem de uma mulher que podia fazer as suas próprias escolhas, podia buscar o seu espaço, ser reconhecida, né? Então, isso me ensinou. Hoje, se tu me pergunta, teria dinheiro? Não. Eu não me vejo nunca voltando, nunca ficaria sem trabalhar. Para mim é uma prioridade muito grande, sabe? Muito grande na minha vida. Entendi. O trabalho, independente do que for, não precisa ser a psicóloga, a empresária, né? Eu acho que eu ia buscar várias coisas, mas eu ia querer me sentir útil na vida, levando a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu talento para mudar a vida de alguém ou para contribuir com a vida de alguém, entende? Perfeito.
E o que tu diria, assim, para as mulheres que estão ou já tomaram essa decisão de realmente financeiramente depender do marido e tudo mais, né? Porque a gente tá falando dessa questão da casa, porque às vezes eu vejo que a mulher não se sente... Claro que isso tudo é conversação, mas diálogo, mas a gente sabe que às vezes não tem, grande parte das vezes não tem, né? Muito difícil. Então, às vezes a coisa vai acontecendo quando tu vê, tu tá sem situação. salário, tipo assim, não tá trabalhando, não tá se sentindo realizada, tá dentro de casa, com pano de prato no ombro, cuidando das crianças, sem, que nem diz o ditado, tem que pedir dinheiro até para comprar uma calcinha, que nem a minha mãe dizia, né? Nesse sentido. E quando tu se depara com isso, né? Eu acho que mais importante... se eu quero ser dona de casa, tem uma maneira de eu me organizar para isso. Daqui a pouco, uma conversa, talvez um salário, que eu não acho que isso seja um absurdo, né? De tu ter uma renda também, que venha do teu marido se ele trabalha. Mas eu acho que isso é muito importante. Tu acha que essa organização ajuda a mulher ter alguma escolha ali dentro? Sim, eu sou feliz assim. Hoje na nossa família não é viável eu trabalhar, deixar os filhos, porque tem muitas famílias isso. Sim. Não é viável. Às vezes, financeiramente, tu começa a pagar aqui, ali, quando tu vê, não compensa. Não, tu sair de melhor casa, eu né? ficar em casa. Como que eu posso ter, então, essa liberdade maior financeira para isso não ser um problema no nosso relacionamento, para mim não ser uma mulher frustrada? Porque para um homem, o cuidado com os filhos, a família, ele é importante, entende? É um bem precioso dele também. E talvez ele mostrar isso para ele também, entende? Olha, eu estou cuidando do nosso bem, do nosso bem mais precioso, que é os nossos filhos, entende? Independente do que seja, esse foi algo que você fez na tua vida e que é o teu legado. Ser pai ou mãe, tu deixou um legado na vida dos teus filhos. E aí, justamente, acho que aí vem uma conversa sobre, como é que eu posso ter uma conta onde eu vou ter um cartão, talvez, onde eu vou ter a minha conta onde eu possa gerir e usar. Guardar um dinheiro, né? Fazer pensar no futuro também. Eu acho que não é... dar o dinheiro talvez é uma coisa que... Mas ter uma conta em conjunto onde você pode usar e ter um acordo ali, entende? Eu acho que tem os acordos. Porque cada família é diferente, não tem como, Porque como é que eu vou no mercado e vou ter que... fui no mercado, gastei tanto. Chega um ponto que na relação isso se torna um problema. Eu quis comprar um batom lá. E aí eu vou ter que dizer por que eu comprei o batom. Então, isso é o que vai frustrar a mulher. Agora, se ela organizar isso, onde isso seja acordado, combinado, esses acordos na relação tem que ter. Porque é esses acordos que vai fazer. Mas eu acho que ela tem que ter uma liberdade de um cartão, de um Pix que ela possa usar. Porque senão tu vai ser o quê? Você tem que pedir dinheiro sempre? E o que é mais humilhante para a mulher, não é o pedir o dinheiro? Sim. Com certeza. Pelo menos pra mim, eu também. Pelo menos Agora nós acordamos que, isso aqui eu pago. E tu se sente até mal, porque, tipo, muitas mulheres acham que não estão trabalhando. Eu acho que esse é o ponto. Tudo que ela tá fazendo ali, que é muito desgastante, ela acha que aquilo não é um trabalho, de fato. Ela não vê como um trabalho, Por isso que precisa ela mudar a mentalidade dela e ela profissionalizar isso. Entende que é ela? E ter hora pra fazer, hora pra descansar, isso eu sempre falo para as gurias. Ontem até eu tava em mentoria e elas falaram assim, uma delas assim, ali disse, Vânia, eu vou fazer um destralhe de 1 hora por dia. Eu falei, não, tu vai fazer de 30 minutos e 30 minutos tu vai escolher o que tu vai fazer, tu vai descansar? Aí hoje ela mandou uma mensagem, Vânia, eu andei pensando no que tu disse e eu vou ficar 30 minutos fazendo meu crochê que eu adoro fazer. Então, assim, tem que ser um processo que tu coloca limites, que tu... Exatamente. né? Porque dizem assim, é a primeira a acordar e a última a ir dormir, tá sempre... Mas não precisa ser assim. Não. Dá pra ter um gerenciamento da casa, Exatamente. né? Isso é muito importante, né? Quando ela faz esses combinados, quando ela faz esses acordos, quando ela se posiciona, aí ela lidera a casa, tu entende? Sim. E o marido deixa ela liderar a casa, na maioria, se ela tem a coragem de assumir esse papel. Eu sempre digo que dar nome é poder. Tá? Quando tu diz assim que você é líder, tu dá um poder para a pessoa. Você é responsável disso, tu dá um poder para a pessoa. Mesma coisa, eu já tive visionária, inclusive, que estava no agronegócio. Eu ajudo a família. Falei, não, tu ajuda ou é você responsável por gerenciar a parte do suíno? Não, eu que cuido. Não, tu cuida ou você é a empresária que está cuidando disso? Ela não se via
Quando ela disse, não, eu sou a dona também. Eu falei, então, tu é o quê? Ah, não, sou uma empresária do agronegócio. Quem que tem que cuidar do fluxo de caixa? Quem que tem que bater as tuas metas É eu? Então tu não é a dona disso também? A família tinha vários, né? Vários setores e cada membro cuidava muito bem organizado. Só que ela não se posicionava. Aí os técnicos que vinham não viam ela. Queriam falar sempre com o sogro. Quando ela disse, não, eu sou a empresária, eu falei para ela assim, não espera o técnico te respeitar, se coloca na posição que tu tem. Aí ela falou, não, pode falar comigo, não precisa resolver com o meu sogro, eu sou a que cuida aqui, eu sou a responsável, sou a gestora da parte do suíno. Pronto. Eles começaram a chamar ela, resolvia as coisas, quem batia meta, fazia gestão de planilha, ela me mandava as planilhas dela, fazia gestão de planilha. Porque ela entendeu que aquilo era um negócio, tinha vários negócios, mas aquele negócio era que fazia gestão. Então, a mulher entender que não, é minha profissão essa, é o que eu escolhi nesse momento da minha vida, eu tenho orgulho disso, e eu sou uma profissional do lar. Uma profissional que entende e combinar, bom, eu vou cuidar da casa, então, não, quanto custaria uma empregada, quanto custaria isso, eu vou cuidar disso. Como que a gente pode fazer, então, para mim, no meu financeiro, eu também ter uma gestão? É conversar com o marido. E eu acho que a gente tem medo de falar, né? Tem medo. Tem medo, talvez, do que o outro vai pensar e talvez o outro também ache boa essa liderança, de tomar conta do negócio, de tu resolver. A doutora Joana até veio aqui, ela é psiquiatra, e ela disse assim, ela começa a consulta, ela falou, lá na fichinha de que a pessoa tá fazendo ali o cadastro, né? O que você faz? Ah, não trabalho. Não trabalho. Não trabalho? Eu sou dona de casa. Então, tu trabalha mais que eu, ela disse, né? Você trabalha mais que eu, então. Exatamente. Então, eu acho que é se ver também nesse papel, né? E entender que tu faz algo importante realmente e olhar para isso com mais carinho também, com valorização, porque senão ninguém vai valorizar, né? Mas essa questão do financeiro me pega muito também, assim, porque eu não venho... A minha mãe sempre sempre trabalhou na roça com meu pai, mas sempre foi bem, assim... Mas até hoje eu vejo, assim, minha mãe pega um dinheiro emprestado, ó, tá aqui o dinheiro, eles ficam nessa troca de um empresta, o outro devolve. Vani, por que não ter uma conta conjunta? Né? Ou, no marido não gosta disso. Então, uma conta só para ela. Sim. Uma conta só para ela, aonde todo mês vai ali, aonde faltou dinheiro, daí ela tem que fazer gestão. E outra coisa... Faltou dinheiro, daí sim, vamos conversar sobre o que foi, o fim. Mas eu acho que aí vem, isso é profissionalizar, tu não... Entende? Há uma mudança, mas tem que mudar essa postura dela. De não ser submissa e ser uma mulher que traz... Porque é o melhor, ela vai estar ensinando isso para os filhos. Uma mulher que faz essa gestão assim vai ensinar uma mulher, uma filha, a se organizar na vida, a fazer gestão da própria vida. E aí vem por que eu não posso conversar sobre isso? Ah, mas o meu marido, se eu falar nisso, ele já sai correndo. Como é que eu começo essa conversa? Tu começa mandando alguns vídeos. Pelo WhatsApp, claro, com certeza. Ó, te mandei tal vídeo, escuta aí. É sobre algo bem importante sobre o que eu tô pensando. E deixa no ar, não fala o que é, deixa ele escutar, deixa ele ver. Vou te mandei mais um vídeo lá, uma vez só uma semana. Aí o que tu vai fazendo? Tu vai construindo um repertório para que tu prepare. Tudo tem estratégia, viu? Tudo tem estratégia. Tu vai construindo um repertório, tu vai fazendo ele entender, tu vai dando exemplos de outras pessoas que fazem isso. E aí ele vai entendendo que não é uma loucura da cabeça, porque é isso que o homem fala, né? É a loucura da tua cabeça. Sim. Não é a loucura da minha cabeça. Tem pessoas, famílias bem... Aí tu manda um videozinho do que termina um relacionamento, do que destrói um relacionamento. Pro homem, né? Vamos falar disso, do que termina com o sexo. Aí vai o quê? Prestar atenção. Aí vai dizer, não, para aí. Tu tá fazendo o quê? Um processo de educação, tá? De consciência. Que tu precisa fazer diretamente no primeiro momento, né? De consciência para preparar essa conversa. Que interessante isso. Para preparar essa conversa. E aí ele vai começando a entender o que tu tá querendo dizer, fazer. Aí tu vai, acho que a mulher, ela não pode ser às vezes tão afoita de querer as coisas do jeito da... Às vezes o tempo dele é diferente. E acho que é esse conhecer, sabe? Dar passo por passo para que aquilo não seja um problema na relação, mas para que seja algo que fortaleça ainda mais o casal. Que deixe ele ainda mais... Porque o homem quer sentir o orgulho da sua mulher. Só que primeiro nós temos que
construir esse orgulho dentro de nós. Se nós não sentir o orgulho da mulher que a gente não consegue passar esse brilho, sabe, transmitir esse brilho para o externo. E aí, mais ainda, cria esse vínculo. Porque quando eu estou frustrada, deprimida, triste, eu estou lá tudo. Afastando ele, afastando a minha família. Eu estou construindo memórias de muita dor. Então é esse movimento de autocuidado, por isso que eu acho que nos últimos anos a gente teve um boom de desenvolvimento feminino, assim, muito forte. Né? Porque a mulher, ela tem mais, e a gente vê também tanto muitas instituições desenvolvendo, porque a mulher, quando ela está bem, quando ela está fortalecida, ela fortalece o marido, ela impulsiona a coragem no marido, ela faz a família também conseguir se sentir mais estável, mais segura. Então, a mulher é uma pessoa que influencia muito o estado emocional. Pega uma mãe doente na família, como é que fica todos os membros? Ela afeta, né? Afeta. Por isso que há tantos movimentos de nós cuidar, porque ela tem uma influência muito grande no lar, na saúde emocional, psíquica e no crescimento profissional, inclusive. Entende? Quando a gente fortalece ela, a gente fortalece também aquele homem. Porque ela vai impulsionar, ela vai querer que ele também faça, sabe? Eu vejo mulheres que se fortaleceram, que eu treino, e ela quer que ele vai fazer curso, ela fala, vamos lá, cresce lá no teu trabalho, tu pode mais. Pensa, tu tem uma mulher que vai falando pro homem que pode mais. Não só fica brigando, discutindo, pode mais, vai lá, e daí vamos pra academia junto, começa a planejar viagem, começa a planejar coisas. A minha irmã faz isso. Né, o meu cunhado era todo lá, né, não gostava dessas coisas, andar de avião, então, né, nunca, jamais. Ela planejou, ela fez agora dia tão, sei lá em qual viagem, porque ela tomou posição, né. É por isso que eu falo que ela é muito fortalecedora do sucesso, do crescimento daquela família, daquele núcleo familiar. Então, que a gente possa ser mulheres que realmente fortaleçam, né? Exatamente. Seja só exclusivamente dona de casa, mas que a gente... porque o que eu mais vejo, assim, é muito triste ver uma mulher que tá assim, que tá desanimada, que não tem propósito, que tá levando um dia após o outro, assim, sabe? Fazendo por fazer, como eu falo para as gurias, não vamos só lavar a louça por lavar, sabe? Buscar esse propósito maior. Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu acho que... Então é muito triste ver essas mulheres que se perderam no processo da maternidade. Às vezes, uma das coisas que eu faço, Andressa, eu peço para elas listar para mim 5 coisas que elas gostam de fazer. Muitas não conseguem colocar as 5. Muitas não, eu diria a maioria. Por quê? Porque ela sabe do que o filho gosta, ela sabe o que o marido gosta, seja de comer, seja de passear, seja de assistir, mas ela não para pensar assim, o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. Então eu acho que esse pod seja, né, que esse nosso encontro seja para levar esses questionamentos. E quanto questionamento a gente trouxe aqui hoje também, né? Para que elas possam, na verdade, descobrir isso, sabe? Como é que se eu escolhi ser a profissional do meu lar, da minha família, por que isso é importante? Como que eu posso me tornar uma mulher mais realizada nessa profissão que eu escolhi? Mas tornar isso uma profissão. Dentro da minha mente, dentro do meu auto-reconhecimento. Eu me reconhecer como essa mulher. E quando eu vou me reconhecer, eu vou ter orgulho de dizer, porque começa na comunicação, né? Se eu não tenho orgulho, eu já tenho vergonha de falar. Não, eu sou a profissional que cuida do meu lar, que cuida da minha família. Eu escolhi isso. Uau! Tu já na hora tu não pensa. Uau! Que mulher poderosa! É uma verdade. É outra coisa. E mudou a forma com que ela... Mas para ela se comunicar assim, ela tem que se sentir assim. E aí vai desse processo, entende? Desse processo de fazer esse fortalecimento e ela conseguir se enxergar assim. E aí aí tu vai ter um filho que vai... Nossa, minha mãe... Ai, eu tenho tanto orgulho dela, porque ela escolheu na vida dela cuidar de nós. Ela escolheu da vida dela cuidar da nossa família e do nosso lar. Percebeu que... Ó, arrepia. Sim. Porque daí aquele filho tem uma memória de força dessa mãe, de coragem dessa mãe, de orgulho dessa mãe que escolheu cuidar. Entende? Sim. Não é uma vítima da circunstância. Não é uma situação onde que eu me coloco como alguém refém das escolhas dos outros.
Não, eu fiz essa escolha Decidi. por nós e pelo legado que eu tenho na minha vida. Porque sim, muitas mulheres têm esse propósito de vida e é lindo. E tá tudo bem. Só tu não precisa se sentir submissa ou inferior por isso. Pelo contrário, coloca o teu protagonismo ali. Perfeito. E outra coisa, tu falou dos filhos e de realização. Eu acredito que os nossos filhos, o que eles mais querem é realmente ter uma mãe realizada, seja dentro de casa ou então fora de casa, às vezes com pouco tempo para estar ali, mas quando tá ali de fato, Exato. né? Eu acredito que não tem nada, porque às vezes, vou escolher estar em casa, mas tu tá lá triste, não tá gostando, não tá fluindo, não tá acontecendo. Isso também não vai ser legal, eles não vão gostar disso. Então, que a gente possa ser realizada, seja dentro, seja fora de casa. E eu queria pedir para te deixar uma mensagem para essas mulheres no sentido de assim, como, né, uma mensagem assim de seja líder da sua casa, seja administradora, eu gosto muito dessa palavra, porque é sobre a economia doméstica, que ela vai lá fazer compras no mercado, é sobre o cardápio, é sobre o cuidado com as crianças, como que eu vou levar na escola, ela tem que administrar tudo aquilo ali, né? Então é uma coisa muito bonita, ela tem que se tornar. Às vezes tem uma empregada, tem uma funcionária, mas ela também tem que administrar. Em qualquer das hipóteses, ela vai ter que ser administradora, né? Às vezes ela só não se sente assim, né? Exato. O que tu deixaria para nós, assim, do teu coração, sabe? Para nós, no sentido de, se tu pudesse dar uma mensagem, assim, para essas mulheres, sabe? Às vezes ela tá pensando assim, não sei se eu fico em casa, se eu saio de casa, mas eu acho que para a mulher em si, sabe? Uma coisa que para ti mudou a tua visão de tudo, mudou a tua vida, talvez ali. O que tu deixaria para nós? Uma mensagem especial. Deixaria que aprenda a olhar para ti. Aprenda a descobrir as preciosidades que você tem dentro das tuas próprias superações. Porque quando tu olha para a menina que tu foi, para a mulher que tu se tornou e para tudo que tu já superou na tua vida, tu começa a ter orgulho por quem você é hoje, por a mulher que tu já se tornou, com todas as situações que você já venceu dentro de ti ou em relação à vida. E quando tu começa a perceber a força que já tem dentro de ti, que tu pode usar ela em propósito de você ser essa gestora, essa líder da tua vida e sentir orgulho pelas tuas escolhas e cuidar daquilo que você tem de objetivo. O que eu deixaria para ti, o que para você é importante que aconteça em 2025? Qual é o marco valioso que você quer conquistar como mulher na tua vida, na tua família, e que isso vai te tornar uma mulher que você sabe que deixou um legado, que fez a tua história, e você vai sentir orgulho dessa mulher. Independente de onde ela estiver, mas é aquilo que você fez por você e pela história que você faz quando você tem coragem de levar as pessoas que tu ama junto com a tua prosperidade e nas tuas escolhas futuras. Então eu deixaria essa mensagem de olhar, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Quando a gente olha a menina que eu fui, tudo que eu já vivi, tudo que eu já superei, eu aciono gatilhos emocionais de força, emocional, mental, e eu paro para, poxa, putz, que mulher eu sou. E é essa mulher que pode brilhar ainda mais realizando os seus sonhos em 2025. É muito bonito, e eu não posso deixar de compartilhar. No passado, eu sempre falo, né, porque eu tenho tatuado aqui, a Andressa que me trouxe, né, tinha um treinamento das mulheres visionárias, e aí eu, jura que eu vou conseguir ir. E aí, como eu tinha mais mulheres ali, né, junto, não, vamos ir, vamos organizar para nós ir junto e tal, como isso é importante também, a gente tem umas às outras. Tem muito. Eu fui, mas assim, sabe aquela fase, quem já teve depressão sabe que é difícil de levantar da cama. E aí eu levantei, fui, me arrumei, como sempre, assim, é transformador, era um dia inteiro de imersão. E aí eu cheguei lá e, né, trouxe as dificuldades, isso que eu acho muito legal, tu poder ser vulnerável aonde tu pode ser. E a Andressa disse, escreva no teu espelho, eu sou o suficiente, né? E aí isso ligou também com outra conversa que eu tive com a minha psicóloga, que a gente sempre fala de terapia, como é importante e como isso é valioso. E ela disse pra mim, Vani, se tu for apenas só mãe, tu já tá sendo muito. Tu já tá sendo suficiente, sabe? E eu linkei isso foi uma virada de chave tão grande, porque às vezes a gente tá se cobrando muito, tá querendo ser muito, tá achando que tá sendo pouco, mas o que eu tô aqui agora é o suficiente. Eu devo e eu posso buscar mais, mas isso aqui é o suficiente para agora,
né? Então esse treinamento foi assim uma virada de chave para mim e eu sou muito grata, né? Bom, muito grata fico mesmo. Muito porque honrada em poder ter conectado a minha vida com a tua. Acho que são Com legados certeza. que se conectam, né? Não é por acaso. E é justamente, eu sou suficiente é um comando mental. Tem todo um acionamento interno, psíquico que tu faz com isso, né? Tu começa a parar de olhar para o que falta e ver que tu dá conta, que tu é. E você Sim. fez isso com muita maestria. Eu tenho certeza que cada vez mais o teu crescimento vai ser grandioso, porque você transforma muito a vida das mulheres com a tua inspiração, com o teu exemplo, com a tua força, com a tua coragem e a tua vulnerabilidade. Porque uma das coisas que te mais fez ser aplaudida e ganhar troféu lá no Mulheres Visionárias foi que tu teve coragem de trazer a tua vulnerabilidade para o palco, como transformar os medos das outras, tão jovem, tão corajosa e sem medo de ser quem você é, sem medo de trazer os teus sonhos para o palco. Então, parabéns, estou muito honrada, agradecida por estar aqui e tenho certeza que a gente vai poder brindar muitas novas conquistas aí. Amém, eu acredito. E das mulheres que estão nos assistindo, escutando também. Com certeza, eu acredito muito em você também. Não se esqueça que você é suficiente, o que você tá aí, o que você tem aí agora é suficiente para que você alcance mais, mas o que está aqui já é suficiente. Então eu acho que isso é muito importante da gente lembrar, da gente fortalecer, porque para a gente fazer mais, a gente tem que estar. Uma frase que eu gosto muito, que a Simo fala muito, que é: a nossa história é a nossa maior força. Então não se envergonhar da nossa história. Eu acho que, e esse é o que eu quero deixar para ti hoje, né, nesse papo que tá tão inspirador. Andressa, muito obrigada. E eu tenho certeza que tu vai voltar aqui, porque tem tanto assunto, mas muito obrigada por hoje. E eu deixo aqui nos comentários também, tá? Envia para uma amiga esse pódio para realmente incentivar, inspirar. Daqui a pouco tu tem uma amiga que é dona de casa aí, né, e que às vezes tá meio, manda para ela vai saber que tu lembrou dela também, isso é muito especial. Eu sempre digo, às vezes a gente tá na mídia, Andressa, eu tô aqui falando e tal, mas as pessoas que não estão na mídia, elas podem fazer esse papel de ser ponte, de enviar um vídeo, sabe, de fortalecer essas pessoas quando precisa. Então acho que isso é muito bonito, né, muito especial. Muito obrigada. Gratidão imensa. Gente, ficamos por aqui então. É claro que a gente sempre deixa um Instagram aqui abaixo, então, né, para você seguir a Andressa, eu te convido a você seguir ela, que tem muito conteúdo, não só, né, na questão de liderança, mas enfim, nessa questão do desenvolvimento humano, autoconhecimento, tem muita coisa especial lá, né? Ela tem o pod dela também, né, que é o Resulta Cast. O Resulta Cast, então tem muito conteúdo legal, a gente vai deixar aqui abaixo do vídeo, e eu espero que você tenha gostado demais desse encontro, né? Agradeço os nossos parceiros também dessa nossa temporada nova aí do Pode Organizar, então Imperatriz dos Móveis sempre com a gente, né? Lembrando que a Imperatriz está com a Liquida agora também, vários descontos, vários né, itens em até 50% de desconto, vale a pena aproveitar. Também o Mundo Real sempre com a gente aqui, né? Uma variedade de coisas que a gente já conhece. A Marilu, que inclusive agora a gente vai comer os nossos biscoitinhos de sempre, que ela sempre alegra a nossa tarde, adoça a nossa tarde com eles. Então esse é o meu agradecimento aos nossos parceiros. E é claro, nos encontramos na próxima semana.